A cena política do Reino Unido está em pedaços. A primeira-ministra Liz Truss renunciou ao cargo após 45 dias no poder, um dos menores tempos que alguém já ficou nessa posição aqui no Reino Unido. Até um jornal britânico fez a piada de quem aguentaria mais, a Liz Truss ou uma alface, né? E agora sabemos quem levou a melhor. E a Liz Truss é a quarta pessoa a renunciar o cargo antes da hora desde as primeiras discussões do Brexit lá em 2016. Então, desde então, foi o Cameron, foi a Theresa May, foi o Boris e a Liz Truss. E essa instabilidade, né, deixa o Reino Unido, a sexta potência mundial, com pouca credibilidade, tanto econômica quanto política. Fica longe de ser um país sério e previsível. Sem falar que é uma economia à beira da recessão, com uma das maiores inflações dos últimos tempos, né? 10,1%, maior inflação em 40 anos. E com a queda da Liz Truss, o Reino Unido está numa situação bem complicada. Então nesse vídeo eu vou contar o que aconteceu para ela renunciar ao cargo, quais os pontos mais fracos e quase que entrou em colapso aqui. Sem falar também um pouco do futuro, né? Num país onde as pessoas estão pensando se elas vão comer ou aquecer a casa no inverno. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse canal do Apura e Guria. Eu sou a Andy, eu moro aqui no Reino Unido faz algum tempo e eu falo sobre a vida aqui no Reino Unido, a vida na Escócia, né, que é onde eu estou morando atualmente, e também falo um pouco da cena histórica, política, acontecimentos gerais do Reino Unido. E o primeiro ponto a ser falado sobre o governo da Liz Truss é que já teve um início bem conturbado, né, com a morte da rainha. A Liz Truss conheceu a rainha numa terça-feira e na quinta a rainha faleceu. Então já começou assim, foram 12 dias de eventos relacionados apenas à família real. Eu cobri todo esse evento aqui na parte da Escócia, né? Eu fiz uma série especial que está nessa playlist que você pode assistir depois de ver esse vídeo. E o plano de governo da Liz Truss incluiu um mini orçamento assim, bem liberal, né? Com corte de diversos impostos, que foi um pacote econômico que aprofundou ainda mais a crise no país, que pôs em risco o fundo de aposentadoria de diversas pessoas, milhares de pessoas, e beirou a economia ao colapso. Esse pacote incluía os maiores cortes de impostos, que custariam ao governo cerca de 43 bilhões de libras esterlinas. E não havia medidas para compensar esse rombo. E entre as medidas estava a abolição da alíquota máxima de imposto de renda de 45%, aplicada àqueles que ganham mais de 150 mil libras anuais. E o cancelamento de corte de impostos para empresas. Ou seja, o governo deixaria de receber recursos numa época que ele precisa disso. Deixa de cobrar os mais ricos e ainda aumenta a desigualdade social que está tendo aqui, que está cada vez maior no Reino Unido, né? E isso é inconcebível num país onde está cada vez maior a desigualdade econômica, numa época que está precisando de impostos, né, de recursos para poder superar essa crise. Só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo atual é de 9,50 a hora. E se você recebe menos do que isso, né, até 12.750 libras ao ano, você não paga imposto. Tudo acima disso vai pagar imposto. E se você está pensando que não existe pobreza sim aqui no Reino Unido. Muitas famílias estão pensando se elas vão deixar de comer para poder aquecer a casa, porque os preços subiram demais, tanto o preço da luz quanto o preço dos alimentos no mercado, né? Como eu já havia falado nesse vídeo aqui. Muitas pessoas preferem passar o tempo no shopping, por exemplo, que é mais quentinho, do que dentro de casa. Algumas até estão pensando em comprar comidas preparadas para o Natal, porque não tem como preparar uma ceia de Natal. E até a BBC criou uma categoria no site que ensina as pessoas a economizar para sobreviver à crise. E aí surgiram diversas críticas a esse pacote econômico, tanto de opositores, aliados e até do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que alertou para a possibilidade do programa aumentar a dívida pública britânica e a desigualdade. E assim a Libra chegou ao menor patamar histórico, aí os mercados demonstraram enorme desconfiança, muita coisa parou aqui, tinha gente fechando negócios, comprando casas, foi tudo congelado, pelo menos durante essa semana. E aí, para tentar conter essas críticas, ela acabou demitindo o seu ministro de Finanças, chamado Kwasi Kwarteng,
para tentar salvar o próprio pescoço. E aí ela nomeou Jeremy Hunt para substituí-lo. Só que isso não funcionou muito bem, aí ela acabou cancelando boa parte das medidas previstas. Aí veio a demissão da ministra do Interior, que é a Suella Braverman, mas o caos no parlamento durante a votação do fracking, né, que seria conhecido como o fraturamento hidráulico, uma técnica para recuperar o gás e óleo da rocha de xisto. Fracking envolve em perfurar a terra e direcionar uma mistura de alta pressão de água, areia e produtos químicos em uma camada de rocha para liberar o gás dentro. Muitos conservadores votaram contra isso, né? Muitos cidadãos também, houve diversos protestos por causa que causam um grande impacto ambiental e também desestimula outras empresas a procurarem soluções verdes sustentáveis de energia. E nessa sessão bem conturbada do parlamento, né? A Liz Truss disse que ela era uma lutadora e não desistiria, né? Aí no dia seguinte ela pediu a renúncia e comunicou o rei. E assim, quem que vai substituí-la? Poucos querem essa posição porque o país não está numa situação muito boa, né? E é uma tarefa realmente bem difícil. Então, talvez o Boris Johnson apareça novamente, né? Que era o primeiro-ministro antes, que renunciou por causa que teve outras renúncias no seu governo e ele esteve envolvido também com festas durante a pandemia e ao apoio a um dos seus aliados que era acusado de assédio sexual. E outro candidato seria o Rishi Sunak, que foi o ministro de saúde de Boris Johnson, né, e competiu com a Liz Truss. Aparentemente o Sunak tem vários diplomas, né, e é um ex-banqueiro multimilionário, mas que também tem algumas ideias meio controversas. E outro nome bem cotado é a de Penny Mordaunt, que seria a ex-secretária do Estado para o Comércio, que ficou em terceira na competição, né, com a Truss. Aparentemente o Jeremy Hunt não vai atrás disso, mas talvez o ministro do Interior, Grant Shapps, e o ministro da Defesa, Ben Wallace, irão. Mas assim, o partido opositor, né, que é o Partido Trabalhista, quer convocar eleições gerais. Então, e é como a primeira-ministra aqui da Escócia também. Tem uma outra questão, porque quem está no poder hoje é o Partido Conservador, né? E segundo as pesquisas, o Partido Trabalhista está com 52% das intenções de voto, enquanto os conservadores apenas 23%. E na teoria, o Partido Conservador não precisa entregar o governo, precisa convocar uma eleição geral também até 2025, né? Porque eles estão aí no risco de perder o poder. E tal como está, o parlamento só irá se dissolver automaticamente lá na terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024, a menos que o rei decida em dissolver o parlamento. Se a situação estiver muito tensa, ele pode dissolver ou pode convocar eleições gerais se não houver uma pessoa a páreo, né, desse cargo. Então é isso, galera. Isso foi um resumo do que está acontecendo aqui, né? Esse caos que está se instaurando. Não sei o que vai acontecer nas próximas semanas. Tudo é muito nebuloso, assim, a gente não tem certeza. Então é isso, galera. Obrigada por ter assistido. Deixe seu joinha. Comenta aqui se você achou alguma coisa muito diferente nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Também se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!